Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tal Pai, Tal Quiro. E, hoje estamos aqui com a Roberta. A gente vai falar um pouquinho... mais um bate-papo, né? Para colocar a Roberta... Porque muitas pessoas não sabem, né? Muita gente não sabe, mas nada acontece sem essa mulher aqui, a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos e a minha guarda-costa, e tá sempre aí nos meus cursos, na minha vida profissional, no meu Instagram me dando orientação, porque se não fosse ela, eu já tinha feito muita besteira aí. A gente vai fazer um bate-papo aqui. Fala aí, Isabela, fala, Robertinho. Oi, gente, tudo bem? Talvez seja a nossa convidada mais especial de todos os episódios até hoje, nossa mulher da nossa vida. Vocês são puxa-saco mesmo. É nada. E aí, Betinha, vamos falar sobre isso aí. Você tá feliz? Tá feliz de estar aqui no podcast? Pô, muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. Você, como você tá se sentindo? Então, vamos falar... Na verdade, uma coisa que eu sempre quis saber, né? Na tua visão, como que é tudo isso aí? A Isabela trabalha na mesma área, me fala muito por trás dos bastidores. Eu sou bem suspeita, porque as pessoas ficam falando, vocês que ficaram incentivando. E eu nunca abri minha boca pra falar nada. Nunca mesmo. Até ontem era o Grey's Anatomy, cirurgiã. E aí eu não fazia ideia. Não tinha... Mas muito orgulho. Meu peito fica explodindo. Só que eu fico bem contida, né? Pra não parecer que... Nossa. Uma coisa... Falando sobre isso, né? Pegando um gancho sobre isso aí, Roberta. Eu sempre quis, né? Porque eu falo sempre a minha versão, como eu comecei lá atrás... E tu, fala um resumo aí sobre tudo isso. O que você sobre escolheu. A história. Fala um pouquinho. Porque assim, eu trabalho com quiropraxia, sou fisioterapeuta, mas tudo que eu fiz até hoje, você sempre veio comigo, fazendo até mais cursos do que eu, né? Tu sempre ali na retaguarda, e eu quero ouvir um pouco sobre você. Quando eu era criança, tinha uma tia que ela tinha uma giba bem grande, assim... A corcunda, né? A famosa corcunda. E aquilo me chamava muita atenção. E desde criança eu pensava, não tinha um jeito. Será que não tinha nada que pudesse ser feito? Por que deixaram chegar? Mas aí passa, né? Aquela coisa. Era irmã do meu avô. E aí depois, quando eu era um pouco mais adolescente, eu fui visitar minhas primas no Nordeste, em Sergipe. E uma das minhas primas tinha uma filha com PC. E eu ia com ela na fisioterapia enquanto estava lá. Eu achava aquilo o máximo, porque eu pensava, bem, uma pessoa consegue fazer tantas mudanças, porque a Mariana, ela era uma PC bem grave, só que durante a fisio tinha muita melhora. Eu chegava em casa, a gente não via tanto mais ali, e aquilo me fascinava. Só que quando eu prestei vestibular... Aí que vem... Eu coloquei lá, direito, enfermagem e fisioterapia em último. E hoje eu acho que eu fiz a faculdade mesmo, acho que só pra te encontrar, porque... Caraca, meu... Porque eu várias... A gente teve 2 chances de se encontrar, porque eu também prestei direito. É muito louco isso. E Atos, você seria o melhor desse país, o melhor. O quê? Advogado. Caraca, você que falar melhor quiropraxista, cara. Melhor fisioterapeuta. Caraca, aí que é o meu filho. Mas é que você é muito bom. Então, pra tu ver como a gente se encontraria de qualquer jeito. Tanto no direito, tanto na fisioterapia. Então... E aí? Tive várias chances de desistir, porque quando eu... No terceiro ano, antes de ficar grávida da Bela, eu já queria desistir, mas meu pai tinha comprado já tinha me comprado o anel da formatura. Eu pensava, meu Deus... Por que esse homem fez isso? Aí eu continuei a engravidar da Bela. Falei, putz, agora eu vou desistir. Mas você sofreu durante o curso? Era difícil? Você não se identificava? Não me identifiquei. Sério? Primeiro ano, aquele laboratório de anatomia, que tinha os cadáveres, eu sempre tive essa questão, assim. Aquilo me fazia muito mal. Aí no segundo ano era chato, né? Tinha administração, tinha informática, umas matérias... Que não tinha muita relação, né? Bem nada a ver, assim, fisiologia e química, bioquímica. E aí eu achei muito difícil, falei, isso não tem nada a ver, o que eu vou fazer com isso? Aí terceiro ano engravidei da Bela, falei, bom, agora é questão de honra, né? Aí todo mundo falava, agora vai desistir. Aí eu falei, putz, não. Do seu jeito, não. E aí no último ano eu te encontrei, então acho que foi... Eu te encontrei no primeiro ano, né? Você que não tinha me encontrado, mas não tira sarro. Eu te encontrei no primeiro ano, eu sempre fiquei ali do lado, tentando e... Cara, nunca chegou junto. No último ano você me encontrou no último, a gente encontrou no primeiro. Vamos lá.
Me fala um pouquinho, porque assim, quando eu falo sobre você tá na retaguarda, você tá ali sempre minha assessora, né? Minha assessora em todos os assuntos. As pessoas falam, como assim? Eu falo, pô, é que vocês não têm noção ali do quanto a Roberta monta os bastidores, os cursos foram montados com ela, por isso que ela está sempre presente nas aulas, nos meus cursos, na própria elaboração das questões no Instagram, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer. Hoje eu não tenho feito muito. Parece que eu sou a Marlene Matos. É mais ou menos, cara. Né? Só que a gente teve o caso sexual. A Marlene não. Mas pensando por esse lado, falando sério, fala um pouquinho aí como que você vê isso tudo aí. Porque você não gosta da fisioterapia, né? Falou que não é uma coisa assim, que você se identificou. Não é que eu não gosto. Eu sou mais do estudo, né? Eu gosto de estudar, mas você já atendeu? Já atendi, já fiz os... Tanto que quem salvou a fisioterapia pra mim foi o Filé, né? Foi o Nilton Petroni. Nilton Petroni, porque o Nilton Petroni, na época, ele veio com aquelas questões irreais, aquelas questões que eu gosto. Que é do o imaterial. Material com imaterial, junção do material com imaterial. Lembra que ele mandou fazer uma bolinha de energia entre as mãos, e aquilo pra mim, eu falei, não, gosto. E aí fui fazer. Eu gosto de fazer massagem, eu gosto de trabalhar com massagem. Tu fez medicina chinesa? Fiz medicina chinesa, fiz o RPG, depois eu fiz aquele outro RPG australiano. Tu fez técnicas osteopáticas? Osteopáticas, técnicas manipulativas, fez quiropraxia. Fiz a pós em dermatofuncional. Caraca, Estudou com quiropraxia, Pilates. Tudo. Fez curso de Pilates. Não gosta, mas fez. O leque inteiro tava lá. Mas ela gosta muito de estudar. A Roberta gosta muito, sempre foi isso. Tanto é que ela continuou fazendo os cursos, até mais do que o normal. Sim. E aí eu gosto. E trabalhar com você é fácil, né? Porque você é muito inteligentão, você bola pra frente, você não questiona nada. O que tu acha de falar? Então eu vou falar. Eu pensei, então eu vou fazer. Não, mas eu não sou assim com tudo. É que pra mim é muito fácil, porque como a gente pensa muito parecido, quando você monta pra mim, eu posso ficar tranquilo que eu já sei que tá tudo certinho, é algo muito novo, é algo do momento, tem uma visão do jeito que eu gosto, a união do material com o imaterial, então fica muito fácil, eu não preciso nem... É muito fácil, né? Porque eu não preciso nem pensar, eu não preciso nem ver o que é. É só falar, fazer, que tá tudo certo. Eu sei que vai dar tudo certo. Por isso que ela vem pra puxar e deixar, né, o equilíbrio. Porque senão, se deixar... E aí eu falei, bom, vou fazer algumas perguntas que a gente não faz no dia a dia. A gente conversa, mas eu gosto de ouvir tu falando sobre isso. Ou, às vezes quando você fala com um paciente, com um aluno, eu falo, putz... É bom aprender, né? É bom, né? A gente não pergunta porque a gente convive, não entendeu? vem esse... Mas acho que vale a pena. Então você vai perguntar e a Isabela vai me ajudar a responder. Isso. Então, pra vocês, o que é ser uma pessoa saudável? O que você acha que é um paciente saudável? Caraca, isso muda muito a cada momento pra minha vida. A cada momento na minha vida muda a visão que eu tenho sobre isso, né? Isso muda a cada momento, né? Teve um momento da minha vida que eu via de uma forma, só que a gente vai agregando com a nossa experiência clínica. Por isso que a experiência clínica é muito importante, né? Teve um momento da minha vida que eu achava que ser saudável é você praticar atividade física, você tomar os medicamentos que você precisa de acordo com os sintomas. E aí, com o passar do tempo, você vai ganhando uma experiência, você vai ganhando corpo, a experiência vai ganhando corpo, você vai trabalhando e vai vendo. Hoje, pra mim, tem muito mais coisa do que... Na verdade, a questão de medicamento caiu por terra, né? Quando eu comecei minha vida profissional, quanto menos medicamento, mais saudável. Eu acho que o tempo de qualidade com a tua família, o tempo de qualidade com você mesmo, uma pessoa saudável é a pessoa que tem esse tempo consigo mesmo, é a pessoa que gosta do que faz, que está feliz, que está em conexão e cumprindo o plano de vida. A pessoa saudável é aquela pessoa que no dia a dia está alinhado com o propósito, está alinhado com a família, com a esposa. Eu acho que tem que estar tudo muito equilibrado. É muito difícil ter essa pessoa 100% saudável, né? Mas uma pessoa que tem a ver com os pensamentos. Com os pensamentos livres, desparasitação, que é muito importante, poucas pessoas fazem. As pessoas com regra são pessoas com
saudáveis, pessoas que, por exemplo, se dedicam a não ficar o tempo todo no celular, não pegar o celular toda hora, hoje eu vou mexer menos, que pratica atividade física, que se alimenta bem, que dorme bem. O sono é muito importante, poucas pessoas sabem disso. Você mas dorme sono... bem pra caramba, né? Graças a inveja a Deus, que eu tenho. graças a Deus, eu sou Meu Deus do céu. eu sou um homem bom de cama. Eu durmo. A gente tá conversando acordo. assim, entre uma pergunta e outra. Atef, dorme, mas dorme bem, maravilhoso. Graças a Deus, eu sou... Isso é invejável, Atef. Isso aí, eu sou... Você nem perde o sono durante a noite e você nem demora pra dormir, né? Não. Por isso que sempre, em todas as gestações, que são várias gestações na nossa vida, você sempre me acorda, fala, Atef, vai lá pegar o bebê. Eu pego, dormindo, volto, acordo, durmo. Eu sempre tenho muita facilidade disso. Às vezes eu nem sei nem o que estou fazendo, mas estou fazendo. Eu atendo dormindo, cara. Já atendi minha mãe dormindo, imagina. E... Então, assim, a pessoa saudável é essa pessoa que tem esse equilíbrio geral, né? E faz quiropraxia. Eu acho que uma pessoa saudável, de verdade, com a visão de tudo que eu tenho hoje, uma pessoa totalmente conectada com si, é a pessoa que é saudável. A pessoa, para ser conectada, ela tem que estar ajustada também. E tu acha que uma pessoa saudável tem dor? Claro que sim. Claro que sim. Eu falei no episódio passado, eu conversei com a Bela, que tem 3 causas a subluxação, né? São os 3 T's, né? São os 3 T's. Em inglês. Por favor, Bela. Thoughts. Como que é? Esse que é, obviamente, o físico, o emocional e o químico, né? Isso. Só que os nomes e os termos em inglês eu não tô lembrado. Mas é isso, é químico, emocional e físico, né? O mais comum é o emocional. É o que a gente tá falando, é equilíbrio de tudo. Eu acho que um paciente saudável, ele não é necessariamente que esteja totalmente livre de tensão, de dor ou de subluxações, porque a gente tá sujeito o tempo todo. Desde a hora que a gente nasceu. Eu acho que um paciente saudável é aquele que está disposto a melhorar, com a cabeça firme, alinhado. É isso que eu falo. Eu tô aqui, eu tô andando, aí chega ela que tá muito mais evoluída, que tem uma oratória até melhor do que a minha. É esse aí. Não é a pessoa que consegue fazer tudo, mas que tá disposto. Que tá disposto. Caraca, tá vivendo e aprendendo. Pô. Por isso que eu falei pra vocês, ó, isso aqui é a Isabela, isso aqui sou eu ainda, engatinhando. Mas você falou da dor. A pessoa pode estar totalmente alinhada, só que se ela tomou um tombo, ela teve um trauma, ela é uma pessoa com dor, totalmente saudável, mas com dor. Essa pessoa vai ser muito mais fácil de ser tratada, vai ser uma pessoa que vai ter uma resposta muito mais rápida no tratamento. É aquelas que já saem da sala, nossa, melhorou tudo. É muito fácil, cara. E é aquela pessoa que... faz a lição de casa... É muito fácil, é tudo. Ela é saudável, e saudável, quando a gente fala em saudável, é saudável mentalmente também. Então, quando você pede, ela não fica com receio, não põe barreira, com empecilhos de fazer as coisas. Então, essa pessoa, e mesmo assim, ela pode ter dor, né? Porque dor é sempre um alarme. E você, com tanta experiência, meu Ato, você já atendeu gente, cara. A gente foi num baile da OAB agora, acho que tinha 500 pessoas. 300 o Ato já tinha atendido. Foi... A gente não conseguia nem comer, porque tanta gente, eu fico super orgulhosa. E diante de tanta experiência clínica, o que você me diz, quais são as características de um melhor paciente, assim, de um paciente bom? Caraca! A pergunta é, quais são as características de um bom paciente? Porque eu sei que você já está num estágio que você pode eleger quem são os bons. Sim. Eu não quero escolher os pacientes, mas eu posso eleger. Sim. E quais são essas características? É o paciente que está disposto a praticar tudo que você propor. É o paciente que não vai te questionar no que você está indicando. É o paciente que está conectado com você no teu propósito, no teu horário. Nos valores, né? Ele não vai reclamar do preço que você está cobrando, a precificação, porque ele está alinhado com os valores que você está ali propondo para ele. Quando a gente fala em questionamento, porque é óbvio que tem paciente que fala, pô, mas o fulano é muito mais em conta. Sim. Esse vai respeitar a tua experiência clínica, ele vai respeitar os anos de atendimento, de dedicação. O paciente bom é o paciente que está ali disposto, adere o tratamento, tá ali e não vai ficar questionando, pô, vai colocar essa agulha, vai fazer isso. Isso é que eu percebo quando eu era tua secretária antes, você tinha alguns queridinhos, né? Você falava, eu olhava a agenda, graças a Deus fulano. Hoje, graças a Deus ciclano. Vou acabar com tal pessoa. E aí eu vi que ao longo dos anos,
não tem alguns queridinhos. Agora parece que, eu não sei se por afinidade ou como é, eu não sei qual que é a mágica do universo, que agora todos vocês... Poucas pessoas sabem. A Roberta começou lá atrás com a gente, lá, ela era minha secretária. Ela largou tudo, abandonou tudo, toda a experiência que ela tinha, né, teórica e tal, técnica, mas ela abandonou para abraçar nosso sonho. E a Roberta sempre falou para Bela, presta atenção em algumas coisas, né? A gente consegue observar os pacientes de cada profissional da clínica. A gente tem 7, 8, 9 profissionais na clínica, e cada paciente ele tem uma característica parecida com um profissional. É muito louco isso. Claro que não é de uma hora para outra que acontece isso, né? Com os anos, eu às vezes falava, caraca, tem esse aqui que era o barco de salvação ali do meu dia. Porque quem não sabe, eu lá atrás, até 2018, eu chegava a atender 30 pacientes dia. Era loucura. Eu atendi em 2 salas, então era muito cansativo. Era muito, porque eu não pratico a quiropraxia, essa quiropraxia que diz, a cada hora atende 10 pacientes. Não, a minha era um atendimento completo, só que eu atendia 30. Era muito complicado. E aí, quando eu via pacientes que eram leves, que não sugavam, que estavam ali para tratar, esse paciente era a salvação. Hoje em dia, como você falou, hoje em dia todos os pacientes, cara, é muito mais. Até os pacientes que chegam de primeira vez, eu já vejo que chega com uma leveza. Eu acho que tem a ver com o fato de você também, ao longo dos anos, vem se melhorando como pessoa, e aí o universo vai se... Exatamente isso, claro. Claro que com sim. Certeza. Até por isso que os pacientes, eles criam essa afinidade, né? Você chega e fala, esse paciente da fulana, esse paciente da ciclana, até pelo jeito de chegar, o jeito de falar. O horário, tipo, tem gente que atrasa muito, chega em cima da hora. E eu acho que também, conforme você vai fazendo a quiropraxia, isso o professor ele deixa muito claro pra gente na faculdade. Óbvio que alguns vão absorver e outros vão fingir que o professor tá falando besteira, tá inventando moda. O que foi? Tá com ciúmes? Eu tô te olhando. Que ciúmes, cara. Eu tô orgulhoso de você falar. E ele fala que... Perdi a linha de raciocínio agora. Não, ele fala que vai afinando. Conforme a pessoa vai fazendo a quiropraxia em si, conforme ela vai experimentando isso e trazendo essa filosofia pra vida dela, esse estilo de vida pra vida dela, ela vai se educando também no comportamento, no compromisso. Mas isso que a Bela tá falando, essa é a filosofia da quiropraxia. Porque é essa inteligência que a gente chama de inteligência universal, né? Quando você faz essa conexão da inteligência inata com a inteligência universal, o paciente da quiropraxia. Gente, eu tenho pacientes que estão comigo há 12 anos, cara, há 13 anos. Fala, pô, isso é ruim, porque o paciente tá... Não, ele não está tratando o mesmo problema, ele tá na verdade, se conectando, ele está tirando as interferências, ele não quer parar de fazer. Não, é engraçado também, até a questão da vestimenta, que antigamente enfrentava várias barreiras, né? Porque como você veio com essa linha australiana, que o pessoal lá não tem problema, calcinha, sutiã, biquíni, o que for. E aqui a gente tem essa barreira aqui no Brasil. E lembra, no começo era um pouquinho difícil, a gente mandava mensagem, mesmo assim, tinha paciente que ia tratar o glúteo e ia de calça legging. Aí não tinha acesso, às vezes não tinha acesso ao glúteo mesmo, ou à lombar. E hoje em dia não. Eles estão tão acostumados, já confiam tanto, que tem paciente, homem, tá, gente? Que até tira tudo, né? Fica peladão. Tem mesmo, tem muito paciente. Mas é tranquilidade, isso é tranquilidade, né? Mas, mais uma vez, a experiência... é muito engraçado, Roberto, falar isso, porque todos os cursos, né, Roberto, onde eu dou, até no Rio de Janeiro, que é mais... As pessoas são mais maleáveis, assim, todo mundo tem muito... mas de calcinha sutiã, ou de cueca, ou de sunga, biquíni. E aí, quando a gente faz isso no curso, eles percebem a diferença de movimentação, como fica muito... Como entra claro. Muito melhor o ajuste, quando fica muito mais claro a visualização. Então, é muito melhor, assim. E aí, os pacientes, eles também vão percebendo essa facilidade. Então, aproveita, fala isso pro pessoal, porque é importante. O porquê que tem que estar tão desnudo? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas meu problema é na cervical, e aí eu tenho que ficar lá de biquíni? Então, na verdade, assim, dentro da quiropraxia, tem um fator muito importante que é a visualização. A visualização, você visualiza o tecido, a musculatura, para você ter acesso a isso tudo, manchas na pele, tudo isso mostra... A temperatura do tecido, das caixas que tem ali na coluna. E tudo isso fica muito mais claro pra gente com a pele desnuda, né? Outra coisa importante é pela movimentação articular.
né? O toque da quiropraxia, a gente usa um dos pontos de contato mais importante, a gente chama de pisiforme, que é esse toque aqui, é esse ossinho aqui. E esse osso da mão, quando a gente entra em contato com a pele, a gente tem que tirar todo o tecido para ficar muito mais próximo do contato articular. Cara, isso acontece com muito mais facilidade com o paciente que está desnudo, né? Até a movimentação para você entrar num padrão de posicionamento articular, que eu vou colocar o paciente de lado, por exemplo, para fazer um ajuste do ilíaco, por exemplo. Quando você está de roupa, você tem interferência. Quando você puxa de baixo, você escorrega, você atrapalha todo o ajuste. Aperta demais, aperta de menos. E aí uma pergunta frequente, assim, que eu ouço, porque eu tô ali, como você falou, nos bastidores. Ah, mas o problema é no joelho, o problema é no tornozelo. Aí mesmo assim, eu tenho que ir de biquíni? Sim, por quê? Porque, na verdade, a quiropraxia ela não trata o local. A diferença de da medicina, um ponto muito importante diferente da medicina, da fisioterapia, é que quando a gente está tratando com a quiropraxia, principalmente vitalista, a gente está tratando do sistema nervoso, né? A gente o que acontece, tudo acontece na coluna. Tudo para quiropraxia vitalista, que é energia vital, acontece dentro do sistema nervoso. Então, tá com uma dor no joelho, a gente vai ter que primeiro corrigir o sistema nervoso, primeiro tirar as interferências do sistema nervoso para depois ver as respostas do corpo. E mesmo assim, para você ter acesso ao tecido ali, à pele, na fisioterapia mesmo, tá com dor no joelho, vamos ver o quadril, vamos ver o glúteo, vamos ver a lombar. Até aquela referência também, quando a gente dá o exemplo, eu ouço quase todos os dias, assim, quando tem aula de filosofia e tudo mais, se você pega um profissional que mexe com relógio, né? O relojoeiro. Ele vai desmontar o relógio, vai montar o relógio mais perfeito do que estava antes e o relógio vai funcionar. Você faz isso com o corpo, ele não vai voltar à vida. Você vai desmontar tudo, quero tratar o joelho. Vamos desmontar o corpo, vamos tratar aquele joelho e colocar tudo de volta. Não vai ter vida. A gente está falando de um macacão. Nosso corpo, ele é todo conectado. O que a gente mexe na cervical vai influenciar no pé, vai influenciar no quadril, vai influenciar nos pensamentos, assim, é realmente... Conexão. Então, acho que o legal da gente ter esse contato com o paciente e até ter pacientes a longo prazo que confiam no seu trabalho, no que você está fazendo, no que você estuda, eles dão mérito para você em questão de conhecimento, eles não vão questionar, porque é bem diferente o que eles sabem sobre o assunto e o que a gente que está realmente atuando com aquilo conhece, enfim. Então, assim, a questão de você realmente se permitir e deixar mesmo a gente avaliar o corpo como um todo vai ser muito mais produtivo. E é aquela questão, o paciente ele vai se tornar mais saudável. Sim. Com muito mais rapidez. O que a Isabela está falando agora, eu vou entrar a gente falou agora para os pacientes, que é muito legal isso aí, mas a gente vai entrar numa parte agora bem legal, que é para os próprios profissionais, né? Que querem trabalhar com quiropraxia ou trabalham com quiropraxia. Aqui, o que a Isabela está falando, é muito importante a educação. A educação dentro da quiropraxia, que a gente chama, que é o primeiro contato, e todo o primeiro contato quando o paciente vem mesmo, mas não é a primeira vez que ele vem, você tem que educar de novo, você tem que explicar tudo de novo. A educação é fundamental, porque é só assim que ele vai entender e vai aderir ao tratamento e vai trazer pacientes, vai querer trazer familiares para se tratar. Eu tenho mães que têm filhos únicos, que são filho único, que você sabe que quem é filho único, ele tem muito mais cuidado, e também tem muito mais medo, né? E trazem um filho de 5 anos para fazer um ajuste cervical porque está com dor cervical, porque está com desconforto. Ou então não está dormindo bem, ou então está com problema no intestino, ou então simplesmente preventivamente, porque ele viu que a educação começa ali, desde cedo, né? E quando você consegue educar o paciente, ele vira uma propaganda ambulante para você, né? Acho que isso é fundamental. Sim. E, Atef, sabe que eu também queria te perguntar, como você dá aula para muita gente, eu vejo muito... Bom, uma que a gente vai nos profissionais, a gente vai nos médicos, dentistas, a gente sabe o que eles fazem para não nos dar segurança como profissional. O que você acha que um profissional... quais os erros que um profissional comete, assim, na clínica? Não vamos falar de outras profissões, vamos falar da nossa mesmo, vai. O que você acha que um fisioterapeuta pode cometer de erro, assim, no atendimento? A primeira coisa você pode piorar muito o paciente.
porque tem excesso de estímulo. A segunda coisa é que se o paciente melhorou, maravilha, melhorou, você não vai saber o que melhorou. Você não vai saber o que você fez, qual das técnicas que você fez que deu resultado naquele paciente. Porque fascite plantar, o agulhamento para você pode dar certo, o ozônio pode dar certo para ela, para mim pode ser ventosa, o ajuste, mas se você não corrigir a causa daquele paciente, não existe receita de bolo, né? Outra coisa importante é a escutatória, né? Eu sempre falo em escutatória e agora falei dentro do diagnóstico, mas a escutatória é você escutar com muita atenção o que o paciente está falando, né? O paciente ali, muitas vezes ele vai dar todo o caminho do tratamento, né? Dependendo da alimentação, você ouvindo... Na medicina chinesa a gente aprendeu bastante isso. Muito. Todas as palavras do... Todos. Mas eu até gosto... a forma que ele fala que é a dor. Ó, minha dor é em agulhada, minha dor é em queimação, até o jeito que ele... doutor, dói assim, ó, quando... Aí você já vai lá... Exatamente isso. Então a escutatória mostra exatamente isso. E às vezes o profissional deixa escapar uma informação muito importante, porque às vezes não está na presença. Não, e outra, nessa de fazer tudo, numa aproximação vai ter que fazer tudo de novo? Tipo, vai repetir porque tudo? Não vai saber, né? Porque exatamente não vai saber. Porque não vai saber. O próprio desgaste, né? No final do dia você tá como? Você aplicou tudo que você aprendeu em todos esses anos e vai continuar sendo assim, entendeu? E assim, pegando um gancho da escutatória mesmo, você tá presente, na presença, conectado com o paciente, né? Por quê? Porque muitas vezes ele vai falar, vou dar um exemplo clássico, que aconteceu há pouco tempo atrás comigo. Eu sempre pergunto, como que tá o intestino? Funciona muito bem, um reloginho. É mesmo? Pô, que bom. Eu vou 8 vezes ao banheiro. Aí eu, sério? 8. E assim, a primeira sai daquele jeito, bem consistente. Aí depois da segunda é só diarreia. Aí eu, mas tá bom, tá, 8 vezes, barriga 0, fica negativa. E aí, se você não percebe isso, tu acha mesmo que o paciente com uma disbiose, um problema como esse, o paciente tá com algum problema no intestino, né? Ele vai melhorar das dores, esse cara vai ter inflamação em tudo quanto é ponto, ele não vai estar bem. Então, o teu papel, daí fica muito difícil, você não consegue tratar sozinho, né? Outra coisa importante, tu falou eu percebo muitos alunos falando, eu fico feliz que o paciente está toda semana lá na clínica. Eu não fico feliz com isso. Eu lembro lá no começo, meu Deus, as altas que você dava para os pacientes, eu falo, meu Deus, uma pessoa só veio 2 vezes, isso não. Tá bem, porque na verdade foi o que me deu estabilidade financeira hoje. Porque são os pacientes que viam resultados e queriam me indicar. Eu fico muito mais feliz com o paciente que está lá uma vez a cada um determinado tempo, que eu falo, volta daqui 4 meses. Ele vai lá na recepção, ele mesmo marca daqui 2 meses. Não, eu quero fazer porque eu quero fazer preventivo. Dessa forma. Aí ele falou 4. Foi a sua linha. Porque desde o começo. Eu não entendia muito, porque a gente aprendia na faculdade. Ninguém nunca entende 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões. Não. E você. Na verdade, eu fico, na verdade, infeliz quando o paciente começa a voltar muito. Não que ele comece a voltar muito, mas ele voltando muito com o mesmo problema, né? Porque tem paciente que está comigo, como eu falei, está 12 anos. Eu estou muito feliz que eles estão comigo 12 anos. Mas não é a frequência que eles vêm. Eles vêm, às vezes, por um ponto preventivo. Eles vêm, às vezes, com uma dor diferente. Começou uma dor, ele não espera chegar num ponto inflamatório. Isso é uma coisa importante. Uma coisa que eu ouço você falando também de erros que profissionais cometem é quando ele tem a certeza do diagnóstico. Isso. Por exemplo, chegou lá, uma epicondilite, fica com aquilo, bate e trata 15 vezes aquilo, ele não consegue pensar em outro... É isso. Não consegue dar outro sentido a... Eu costumo dizer que quanto mais próximo estiver da tua cara, que você tem certeza, mais difícil de enxergar, desconfia. Mais difícil de enxergar, porque quanto mais próximo, dá sempre um passo para trás e olha a coisa com uma visão um pouco mais ampla, né? Porque uma epicondilite, caraca, mais uma vez... São várias as possíveis causas. Nós estamos aqui com uma visão global, uma visão do corpo como um todo. A gente não tem que pensar, a epicondilite é cotovelo de tenista, você faz esforço repetitivo. Cara, muitas vezes não. Muitas vezes está com problema cervical, muitas vezes está com problema... E muitas vezes, e não ignorar os fatores emocionais, as causas emocionais. Porque muitas vezes está relacionado à parte emocional. E quantas vezes, Roberta, quantas vezes você teve uma dor... que você começou com a dor no início do dia, tu falou, tu faz justo, você falou, esqueci, e no final do dia passou. Foi por causa de uma tensão emocional, e você fala, foi emocional. Mas quando o profissional descarta causas emocionais, você considera como um erro ou como uma linha? Uma linha de raciocínio? É que hoje em dia, Robertines,
meu amor, não dá mais pra descartar casos emocionais, cara. O profissional do futuro é o profissional que está conectado com o paciente. Né? Não tem como. Dentro da quiropraxia vitalista, mais uma vez, eu não quero arranjar problemas. Dentro da quiropraxia vitalista, o emocional é fundamental. Né? E eu acho que as pessoas já estão até evoluídas nesse ponto, Bela. Quantas vezes chega pra você, o paciente falando assim: olha, Bela, eu tô com dor aqui no trapézio, mas é emocional. Já chega já falando A isso. pessoa já sabe, ela já sabe. Não, é porque eu briguei com os meus filhos. Aqui a tensão vem toda aqui pro pescoço. Eu acho mais fácil. Eu acho também. Porque é até mais fácil dele ela entender. tem consciência. Quando você tem consciência... É isso. Quando tem consciência, a Isabela vai lá, porque a Isabela já nasceu com isso inato nela. Ela vai lá com jeitinho, mostra que é isso mesmo, emocional. Porque às vezes ele vem, mas aí quer confirmação. E agora, dando um parênteses aqui, como essa menina vem com tantas desse jeito, se a gente sempre fez de tudo pra manter ela sempre bem criancinha. Lembra? Isabela foi criada até numa bolinha cor-de-rosa. Mais ou menos. Não, na Austrália, com 4 anos, ela ia sozinha no mercado fazer compra. Não, mas mesmo assim, a gente sempre manteve ela longe dos perigos mundanos. A gente não falava... Tanto que, como que ela vem com esse conhecimento? Reportagens em jornal, assim, essas coisas ruins que tem a TV expõe, né? Nossa, gente, tá ficando pior. Aí o papai, não, era muito pior antes. Os crimes eram tremendamente bizarros, só que a gente nunca deixava você ter acesso a isso. Não, então, porque... eu sempre fui bem bobona, assim. Eu virei essa chavinha. Ela assistiu Peppa até o ano passado. Mas sabe o que é engraçado? Eu tenho 3 irmãos mais novos, tá bom? Não, geralmente, adolescentes que são muito maduros, eles tiveram uma infância muito doída, né? A gente sabe. Aí precisou amadurecer, porque ou por algum problema familiar, ou algum... Tô pra não deixar acontecer de novo. Isso. Só que essa daí nunca teve e é super madura. Tem alguns que já vêm prontos. Às vezes... Acho que é pra ensinar a gente. A gente é muito porra louca, cara. A Bela veio pra frear. Pode ser. Aí a Bela veio pra frear. Porque você às vezes se parar pra pensar mesmo, as coisas vão acontecendo assim, a gente é tão desengonçado que a Bela veio às vezes pra colocar um pouco de ordem nas coisas. Pô, eu acho que... Ainda tá com o tempo, não? Não, acho que nesse episódio aí, eu acho que por hoje... Foi muito bom. Foi muito bacana, era o que eu queria mostrar. Bastante. E é isso. É isso. Muito obrigado, Obrigada, Beca. gente. Muito obrigado, Betinha. Obrigada, mamãe. Adorei vocês. Meu orgulho. Volte sempre. Muito obrigado. Aê. Tchau, tchau. Tchau, gente.